De silêncio pela morte do nosso colega, grande advogado, grande juiz que foi, Dr. José Aparecido, que pertenceu a esse pleno, fez um belo trabalho, um amigo, infelizmente nos deixou, então eu queria que todos, posição de respeito, fizéssemos 1 minuto de silêncio pela morte do nosso Dr. José Aparecido. Agradeço a todos aí pelo carinho e o respeito que ele é merecedor. Vamos começar aqui então pelo... Tá bom. Primeiro, tem alguém que tem alguma preferência aí? Não? Pela ordem? Então tá bom. Sessão... o procedimento especial 008-2023, recurso interposto pelo Clube Atlético Boca Juniors em face do despacho de deferimento do mandato de garantia interposto contra a determinação da Liga Municipal de Futebol de Suzano. Dr. João Batista Pereira Neto é o relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Procedimento especial 8 de 2023, mandado de garantia impetrado por Boca Juniors Itaquá, em face do suposto ato coator praticado pelo presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano. O mandado de garantia em face da portaria de número 3, expedida pelo presidente da Liga local, por meio da qual o Boca Juniors impetrante foi excluído do campeonato cinquentão, com base no artigo 9º do regulamento específico da competição, segundo o qual o dispositivo determina que agressões a árbitros ensejariam exclusão da agremiação da competição. Segundo o impetrante, a portaria viola seu direito líquido e certo e constitui abuso de poder, pleiteia assim a sua anulação. Afirma ainda que a agremiação já havia sido absolvida pela Comissão Disciplinar de Suzano. Cita ainda outros exemplos de agressões praticadas contra árbitros em outros campeonatos, sem nenhuma pena de exclusão, e requereu, por fim, em efeito liminar, a suspensão da competição e, no mérito, a anulação da portaria. O pedido liminar foi indeferido pelo ilustre presidente desse tribunal, as folhas 35, manifestação com pedido de reconsideração apresentada pelo impetrante, também novamente negado às folhas 40. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Cumprimento o nobre relator, João Batista, em nome dos demais auditores. Trata-se, mais uma vez, de fato referente à Liga, nesse caso aqui, a Liga Municipal de Futebol de Suzano, né? E é uma agressão no qual o devido processo legal foi aplicado, mas existe aqui um pedido do Boca Juniors, né? No sentido de que, devido no próprio pedido da regulamento, existia uma cláusula no qual o presidente tem uma garantia de reformular a decisão do tribunal, uma coisa que realmente eu nunca vi isso, né? O presidente ter essa decisão após uma
julgamento, no caso. Então, a Procuradoria entende que deve ser negado mandado de garantia e mantidas as penalidades. Obrigado. Quem que é o advogado? Tem algum advogado que vai? O senhor é da Liga, advogado, vai falar sobre esse caso? Ah, senhor presidente, então não. Tem algum advogado que está constituído? Então, está constituído como advogado? É? Tá? Então o senhor tem 2 minutos, faz favor. Não? O senhor, então não pode. Muito obrigado. Vamos voltar para o relator e, por gentileza, vamos dar prosseguimento aí. Senhor presidente, na visão aqui do relator, o regulamento específico da competição é muito claro no artigo 9º. Aspas, caso algum atleta agredir o árbitro, a equipe estará eliminada do campeonato. O artigo subsequente, o artigo 10, atribui competência ao presidente da liga para essa avaliação. A interpretação deste regulamento, os casos omissos, são de exclusiva competência e responsabilidade do presidente municipal da Liga de Futebol de Suzano, sem qualquer recurso das equipes participantes. Então, da minha análise aqui do regulamento, é possível concluir que a competência é exclusiva do presidente e que a exclusão é mandatória, né? Estará excluído, é o termo utilizado pelo regulamento. Não tem no processo, tanto no mandado de garantia, qualquer tipo, nem no recurso, nem nada, qualquer tipo de controvérsia sobre a agressão contra o árbitro. É incontroverso isso, inclusive tem aqui a decisão tomada pela Comissão Disciplinar de Suzano, que condenou o atleta com base no artigo 254A, parágrafo 3º do CBJD. Não há nenhum tipo de impugnação quanto à validade do regulamento e nem nenhuma insurgência em relação ao fato de o Clube Boca Juniors aqui ter consentido com o regulamento quando se inscreveu. Então, não vejo aqui fundamento para o mandado de garantia e voto pela rejeição aqui do mandato. Obrigado. Como voto o nosso vice-presidente, doutor Patrick Pavan. Senhor presidente, nobre procurador, demais pares, senhor presidente, só pela uma parte, só também para saudar o nosso falecido doutor João Zanforlin, que muito nos trouxe ensinamentos também a esta casa. Então, só para ficar constando isso, presidente. Voto com o relator. Boa tarde a todos. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o voto. Parabenizo. Pela Procuradoria de Justiça Desportiva, em fase de discussão da primeira comissão disciplinar, que, por maioria dos votos, multou a agremiação Associação Atlética Ponte Preta em R$ 700 por infração ao artigo 206 do CBJD. Nosso relator, nosso vice-presidente, doutor Patrick Pavan, tem a palavra. Senhor presidente, doutor procurador, demais pares, processo 110/23, a doutora Procuradoria desta Casa apresentou denúncia contra a Associação Atlética Ponte Preta, com base no artigo 206 do CBJD, por ter dado motivos a atrasos de início da partida. No reinício da partida, deixando assim de apresentar-se em campo na hora determinada, atrasando sua entrada em 2 minutos. Houve apresentação de defesa, instrução e julgamento na primeira comissão disciplinar, que assim decidiu. Como todos já têm aí a súmula, então nem vou transcrever, até para... Houve interposição de recurso pela Procuradoria no sentido de aplicar a pena de multa, considerando os 2 minutos de atraso da agremiação para apresentar-se em campo. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador, doutor Marcelo. Em decorrência do próprio artigo expresso no CBJD, que as penalidades até R$ 1.000 não serão suscetíveis de recurso, a Procuradoria entende
retira-se o recurso e manter a penalidade de R$ 700 aplicada na comissão. Tem algum advogado que vai defender? Na verdade, eu vou ratificar Vai o termo. ratificar? Então tá ótimo, Tiro. Tá bom. Então, dessa forma, Excelência, acato também então, o parecer da Procuradoria, na forma do 136, parágrafo 2º, são irrecorríveis a decisão. Então, esse é o nosso voto. Rejeito o recurso por ser recorrível, na base da fundamentação do 136, parágrafo 2º. Como vota como vota o doutor Juliano Pepe? Acompanho o relator, presidente. Como vota o doutor João Batista? Também com o relator. Como vota o doutor Samuel? Com o relator. Como vota o doutor Marcos Reis? Com o relator, senhor presidente. O 02, processo 145/2023, recurso com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Esporte Clube Água Santa, faz decisão da primeira comissão disciplinar que suspende por 4 partidas em infração ao artigo 254A do CBJD. O relator, doutor Júnior Pepe, tem a palavra. Obrigado, presidente. É o recurso voluntário interposto pelo Esporte Clube Água Santa, em nome do senhor Rodrigo Eduardo da Silva, pugnando pela reforma da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar, que suspendeu por 4 partidas, com fundamento no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, em julgamento ocorrido no dia 27 de março de 2023. Também recurso da Procuradoria, pugnando pela reforma da decisão, a fim de aumentar a pena aplicada. Em resumo, a tese recursal do atleta requer a absolvição, alegando que sequer houve a agressão descrita, que, na hipótese de se interpretar a possibilidade da punição, seja entendido como um ato hostil, com a desclassificação para o artigo 258 e a substituição da pena por advertência. Já a tese recursal da Procuradoria requer o aumento da pena aplicada com base na reincidência do atleta, uma vez que deixado de ser observado o disposto no artigo 179, inciso 6º, parágrafo 1º do CBJD. É o relatório, presidente. Nobre procurador, tem a palavra. Senhor presidente, nobres auditores, a Procuradoria entende a gravidade do fato e deve ser aumentada a penalidade. Então, o atleta que é reincidente, fora da disputa de bola, ele deu uma cabeçada, né, no adversário, deixando que a partida tinha sido paralisada devido ao braço que ele deixou no rosto do adversário e depois ele atingiu com uma cabeçada. É reincidente. No julgamento de primeira instância, não compareceu, simplesmente o advogado mandou uma defesa por escrita, né, sem... Pelo menos está aqui. Então, o Andraus? Então, bom. Tá. Mas, então, a doutora é do Mirassol, é isso? Bom, doutora Paula, então, a Procuradoria entende que a pena aplicada de 4 partidas, que seria a pena mínima devido ao fato de agressão, deve ser aumentada em decorrência, inclusive, da própria gravidade do fato e também devido não ser reincidente. Temos o vídeo também, no qual não sei se todos tiveram oportunidade de verificar, que demonstra claramente a cabeçada que foi dada fora da disputa de bola, quando o jogo estava paralisado. Então, devido à gravidade, a Procuradoria entende que deve ser aumentada a penalidade aplicada pela comissão de primeira instância. Seu parecer. Doutora Paula tem 2 minutos para a defesa. Nobres auditores desse pleno, boa tarde, membros da Procuradoria, da Secretaria. Trata-se o presente do recurso voluntário interposto pelo atleta, o Rodrigo Eduardo da Silva, visando a reforma da pena aplicada a ele em razão da cabeçada que constou na súmula, que culminou na pena de 4 partidas de suspensão e que 2 já foram cumpridas, pois era a semifinal do Paulista, e os 2 jogos seguintes da final ele já esteve suspenso.
A defesa visa que a reforma do julgado, pugnando pela absolvição, e se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, para que ela seja desclassificada para a pena prevista no artigo 250 por ato hostil. Conforme o depoimento do atleta perante a primeira comissão disciplinar, estou claro que não houve a intenção de agredir, não teve o dolo direto da agressão, mas sim a prática de um ato hostil decorrente da disputa de bola e da provocação entre os jogadores num jogo tão decisivo. Dessa forma, diante da ausência específica do dolo em causar o dano, a defesa pugna pela sua absolvição ante a ausência de tipicidade. Mas não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, a defesa roga para que seja desclassificado para que a conduta seja classificada como um ato hostil. Convém ressaltar aqui que ele já cumpriu 2 suspensões na final do campeonato, foi transferido e, desde então, procura uma melhora. Por fim, a defesa reitera os termos das razões da razão recursal, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela condenação nas penas do artigo 250. Agradeço a doutora Paula pelas palavras. Passo para o voto do relator, doutor Juliano Pepe. Obrigado, presidente. Analisando a prova de vídeo apresentada, esta demonstra de forma clara a agressão cometida pelo atleta ao desferir uma cabeçada no seu adversário, corroborando com o descrito na súmula pelo árbitro. Cabe ressaltar que a partida estava paralisada quando tal ato aconteceu. Desta forma, a denúncia está corretamente fundamentada no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, não cabendo a desclassificação pleiteada para o artigo 258, tampouco a sua absolvição. Quanto ao pleito da Procuradoria em relação ao aumento da pena, em virtude da reincidência certificada nos autos às folhas 4, entendo não ser possível a aplicação da pena mínima prevista no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, em virtude do disposto no parágrafo 1º do artigo 179 do CBJD, ao qual acolho o pleito da Procuradoria a fim de majorar a pena aplicada para 5 partidas. Diante do exposto, recebo ambos os recursos apresentados e, no mérito, deixo de dar provimento ao recurso do atleta e dou provimento ao recurso da Procuradoria, aumentando a pena aplicada para 5 partidas. É como voto, presidente. Obrigado, nobre relator. Com o voto, o doutor Patrick Pavan. Na íntegra com o relator, não é, presidente? Obrigado, doutor. Com o voto, doutor João Batista. Senhor presidente, eu peço vênia para abrir uma divergência. Na minha interpretação aqui do lance, houve, para mim, não ficou caracterizado uma agressão, né? Houve ali aquele famoso cabeça a cabeça e me pareceu que mais o atleta que recebeu o encostão ali fez um teatro do que uma efetiva agressão, na minha visão do lance. Eu voto em divergência por dar provimento ao recurso do atleta para desclassificar o artigo 250, mas entendendo aqui da gravidade do ato hostil, por aplicar 3 partidas, o pena máxima do 250. Ok, obrigado. Como vota o doutor Marcos Reis? Presidente, acompanho o relator, a conduta é gravosa e eu acompanho. Parabenizo. Como vota o doutor Samuel? Presidente, eu também peço vênia. Se não me engano, na última sessão, talvez a gente julgou aqui, esteve sob minha relatoria, um caso de cabeçada de um atleta que fraturou o nariz. Foi bem grave. E ali, efetivamente, não havia qualquer discussão em relação à agressão, ao gesto, né, intencional de desferir um golpe no adversário. Aqui me parece realmente um enquadramento perfeito do ato hostil, né? Claro, contrário às dinâmicas naturais do jogo, o lance a bola fora de disputa, mas aquela encarada e o atleta adversário, tô até revisando o lance aqui, eu me lembro que eu estava assistindo esse jogo, inclusive,
dar aquela valorizada, né? Então é óbvio que a conduta é reprovável, mas não entendo como agressão, especialmente tomando como analogia e comparação esse outro caso que nós julgamos há 2 meses, talvez. Então, por conta disso, eu peço vênia para acompanhar a divergência no artigo 250 e também em relação à dosimetria para 3 partidas, justamente em razão da conduta pretérita do atleta. Ok, muito obrigado. Eu vou votar, então, porque está empatado. Eu vou votar com o relator, doutor Juliano Pepe. Processo número 3 é o 225 de 2023, recurso com o pedido de efeito suspensivo interposto pelo Esporte Clube União Suzano, em fase da decisão da segunda comissão disciplinar, que ele, por unanimidade dos votos, multou o clube em R$ 4.800 por infração ao artigo 206 do CBJD. Doutor Samuel é o relator e tem a palavra. Senhor presidente, é um recurso interposto pelo ECOS, tendo por objeto a reforma da decisão que, por unanimidade, condenou o clube ao pagamento de R$ 4.800 por infração 206, e consta da súmula que a partida foi atrasada em 15 minutos no seu horário de início, em razão da demora na entrega da relação nominal e documentação da equipe recorrente. Também houve atraso no reinício da partida no segundo tempo por conta da demora na entrada em campo das 2 agremiações, tendo o ECOS atrasado em 1 minuto. A ficha disciplinar de folhas 9 demonstra que o ECOS já foi multado em 3 oportunidades por infração ao artigo 216. E no seu recurso, o clube sustenta que o valor base utilizado para o cálculo da multa foi de R$ 300 por minuto. Ele lamenta pelo atraso ocorrido, afirma que isso se deu em razão de problemas que vem enfrentando em sua estruturação, já que diversos funcionários pediram demissão, admite que o atraso efetivamente ocorreu e alega que o fato ocorreu em competição amadora. Aduz que o julgamento deve apreciar a capacidade econômica e financeira da entidade de prática desportiva, a fim de não inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades. Requer a redução da multa para R$ 800, também tendo em vista a aplicação do artigo 182. Seu relatório. Tem alguém para... Doutor Marchetti. Trata-se de um atraso, né? De 15 minutos. Já é reincidente, acho que é a terceira vez que atrasa, até para entregar as carteiras aqui diz que atrasou também para entregar as credenciais dos jogadores em 8 minutos antes da partida. Então a Procuradoria entende que deve ser mantida a penalidade, até porque existe uma tabela no qual todo o tribunal segue referente a essa questão do atraso, presidente. Tem algum advogado que... Não? Presidente, respeitadas as razões recursais, eu não vejo motivos que fundamentem sua acolhida. A dosimetria da pena levou em consideração o fato do clube já ter sido apenado anteriormente em 3 oportunidades, no mesmo tipo legal, e sendo a agremiação reincidente especificamente nesse tipo de conduta, é que então sobreleva a majorar a pena base por minuto de atraso e que ainda assim representa apenas 30% do valor máximo previsto no tipo legal. Por fim, não cabe a aplicação do artigo 182, haja vista que a competição em questão, é o Campeonato Sub-20, não congrega exclusivamente atletas não profissionais, e a própria súmula da partida demonstra que tem ali 3 atletas profissionais. Então, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Com o relator. Como vota o doutor Juliano Pepe? Acompanho o relator, presidente. Como vota o doutor João Batista? Também acompanho, senhor presidente. Como vota o doutor Marcos Reis? Presidente, obrigado, mas eu estou impedido de votar, porque eu sou oriundo da segunda comissão, a qual pertenço. Muito obrigado pela palavra. Positivo, então eu voto com o relator. É o 04232 de 2023, recurso também. Com pedido de efeito suspensivo, interposto Esporte Clube Aguaí. Entretenimento limitado em fase da decisão da terceira comissão disciplinar, que por unanimidade de votos multou o clube em R$ 10.000. Aplicou a perda dos pontos em disputa em favor do seu adversário, por infração do artigo 203 do CGBJD. O relator tem a palavra, doutor Juliano Pepe. Obrigado, presidente. O recurso do Esporte Clube Aguaí
pugnando pela reforma da decisão da terceira comissão disciplinar, que condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000 e perda dos pontos em disputa em favor do adversário, com fundamento no artigo 203, em decorrência de WO aplicado por falta de número mínimo de atletas para a realização da partida. A tese recursal apresentada alega que não houve desrespeito ou desídia no ocorrido, que por problemas no sistema de inscrição de atletas não conseguiu realizar a inscrição destes para a estreia no campeonato, que, preocupada mediante a situação, informou antecipadamente o delegado da partida, relatando que não havia atletas suficientes para o jogo, apresentando a justificativa no dia do jogo. Contesta o valor da multa aplicada com base no artigo 182-A do CBJD por se tratar de um clube de base, e na dosimetria da pena com base no artigo 178. Requer seja revertida a pena em advertência ou minorada no patamar mínimo de R$ 100. Em contra as razões recursais, a Procuradoria afirma que os argumentos da recorrente não se sustentam, estando clara a tipificação prevista no artigo 203. Requer que a decisão proferida pela terceira comissão seja mantida. É o relatório, presidente. Senhor presidente, o recurso aqui, se a gente for analisar as ponderações dele, ele fala que o presidente mandou um comunicado dizendo que não teve condições de chamar mais atletas, de completar o quadro de atletas, e com isso acarretou aí o não comparecimento, né? E com isso houve a perda de pontos e o importe de R$ 10.000 na penalidade aplicada de acordo com o artigo 203, que prevê a multa de R$ 100 a R$ 100.000. Então, eu acho que a aplicação dos R$ 10.000 deve ser mantida. Eu acho que deveria ter sido avisado antes, né? Caso, até porque as equipes se deslocam, tudo, existe toda uma logística para isso. A Procuradoria entende que tem que ser mantida a aplicação da penalidade. Em que pese as alegações trazidas na peça recursal, claro está que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove situação extraordinária ou atípica que justificasse a não inscrição dos atletas e consequente não participação na partida. A infração disciplinar prevista no artigo 203 prevê em seu texto dar causa à não realização da partida, o que de fato se tipifica, na medida em que esta não ocorreu em virtude da não inscrição dos atletas, que é exclusiva de responsabilidade da recorrente. No que diz respeito à dosimetria da pena aplicada, discordo quanto ao valor de R$ 10.000 imposto, levando em consideração a agremiação, o campeonato em disputa e a primariedade certificada nos autos às folhas 6, ao qual diminuo a multa para R$ 5.000 com fundamento no artigo 178 do CBJD, uma vez que se trata de uma agremiação exclusivamente amadora. Utilizo como referência para aplicação da multa o julgamento do processo 530 de 2022, julgado por este pleno, ao qual multou em R$ 10.000 a equipe do Andradina por ter atuado com culpa em caso de manipulação de resultados no Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão, ao qual entendo ser de maior gravidade do que o caso em julgamento. Ainda entendo que deve ser aplicado o benefício do artigo 182 do CBJD quanto à sanção, haja vista se tratar de competição exclusivamente amadora, o que entendo ser obrigação de ofício do relator esta concessão. Desta forma, voto pela aplicação de multa pecuniária de R$ 5.000, reduzida a R$ 2.500 em virtude deste benefício. Diante do exposto, recebo o recurso apresentado e, no mérito, dou parcial provimento, reformando a decisão da terceira comissão disciplinar. É como voto, presidente. Obrigado, nobre. Como voto, nobre vice-presidente, doutor Patrick. Acompanho, excelência. Como vota doutor João Batista? Também acompanho, senhor presidente. Como vota doutor Marcos Reis? Acompanho, senhor presidente. Como vota o doutor Samuel? Com o relator. Vamos então para o... Agora não, todos votaram, esse presidente não votará. Vamos para o
processo 05, é isso? 241/2023, recurso com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Esporte Clube Aguaí, entendimento limitado em fase de decisão terceira comissão disciplinar, mesma coisa. Unidade votou o clube em R$10.000. Tá. E sancionou com a perda dos pontos distribuídos a uma vitória da infração do artigo 214 CBJD. Doutor João Batista Pereira Neto tem a palavra, nosso relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 241/2023, também é recorrente Esporte Clube Aguaí Entretenimento Limitada. Uma partida do Paulista Sub-20, em que foi denunciado com base no artigo 214 CBJD, por ter levado a partida atleta que não tinha sido inscrito. Alega em suas razões recursais que houve tão somente um problema no cadastro pré-jogo, que ele chama de pré-súmula, na véspera da partida, mas que o atleta teria sido de fato inscrito. Pleiteia aqui a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena de R$10.000. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso digníssimo procurador. Presidente, trata-se mais de caso parecido ao anterior, né? A Procuradoria mantém a posição conforme o parecer, para que seja mantida a penalidade imposta. Obrigado. Vamos então ao voto, doutor João Batista. Pois não, senhor presidente. Não há nos autos, no recurso, qualquer prova da inscrição prévia do atleta. Há, ao contrário, aqui uma certificação da própria Federação Paulista sobre o problema na inscrição, que foi levantada, inclusive, pelo árbitro. Na súmula é citada a questão do problema de inscrição. Então, diante disso, não vejo como reformar a decisão pela absolvição, mas acolho, em parte, aqui a tese subsidiária para a redução da pena. É também aqui um caso de não reincidência, né? A primeira sanção com base no artigo 214, eu voto aqui pela redução a R$5.000, e nesse caso, diferentemente do anterior, não é uma competição que agrega exclusivamente atletas amadores, então não há aplicação do artigo 182, voto então por R$5.000 como pena. Com o voto, doutor Patrick. Com o relator. Com o voto, doutor Juliano Pepe. Acompanho o relator, presidente. Com o voto, doutor Marcos Reis. Também acompanho, senhor presidente. Com o voto, doutor Samuel. Com o relator. Este presidente não vota. Vamos para o processo número 06. 242/2023, recurso pelo Desportivo Brasil, participações limitada. Faz a adição da primeira comissão disciplinar que, por maioria dos votos, suspendeu por 4 partidas o atleta Fábio Henrique Nascimento dos Santos, por infração 254A, primeiro 1 do CBJD. Relator Patrick Pavan é o nobre, nosso vice-presidente, é o nobre relator, tem a palavra. Senhor presidente, doutor Procuradoria, meus pares, secretaria. A doutora Procuradoria desta casa apresentou denúncia contra o atleta Fábio Henrique, da equipe do Desportivo Brasil, do atleta de Emerson do São Bento e do atleta Ryan Cledstone também do São Bento. Houve apresentação de defesa por parte do São Bento pelos seus 2 atletas, não houve apresentação de defesa por parte do atleta do Deportivo Brasil Limitada. Houve instrução, o seguinte resultado: foram penalizados os 2 atletas do São Bento, e o denunciado Fábio Henrique do Nascimento foi denunciado no incurso dos artigos 254A, parágrafo 1º, repetindo que não houve defensor. O resultado foi do artigo 254A, uma pena por uma quantidade de 4 partidas por unanimidade. Houve recurso tão somente por parte do Desportivo Brasil, pelo seu atleta, apresentadas as razões e contra-razões pela douta Procuradoria. Este é o relatório. Nobre Procurador-Geral tem a palavra. Senhor presidente, nobre relator, então, em primeira instância, na comissão disciplinar
não houve defensor, como bem destacou o nobre relator. Agora, né, em fase de recurso, o Desportivo Brasil apresenta seu recurso, inclusive juntando algumas provas aqui impertinentes e preclusas, né, que não cabe fazer prova em fase recursal. Então, a Procuradora entende, diante da gravidade dos fatos apresentados, que deve ser mantida a penalidade de 4 partidas. Esse é o voto, presidente. Vamos ao voto, nosso nobre doutor Patrick. Nobres pares, em analisando o conteúdo do feito, por primeiro tenho que mencionar que, em primeira instância, não houve apresentação de defesa, quedando-se inerte o recorrente. Agora, em fase de recurso, na realidade, tenta produzir novas provas. Na realidade, tenta produzir provas, que deveria acontecer na comissão e não nesse tribunal, em que, pese seus argumentos, nada mais é que uma defesa preliminar, que deveria ter ocorrido no momento oportuno. Como bem dito pela adulta Procuradoria, foi aplicada a pena mínima do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Pelo exposto, conheço do recurso e nego o provimento ao mesmo para manter na íntegra a decisão da colenda primeira comissão disciplinar. É como eu voto, presidente. Obrigado, nobre vice-presidente. Doutor João Batista, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Como vota Vossa Excelência, doutor Juliano Pepe? Com o relator, presidente. Como vota doutor Samuel Matias? Com o relator. Como vota nobre doutor Marcos Reis? Também com o relator, senhor presidente. Esse presidente não vota. Unânime. 7, esse. Oitavo processo 08-237. Esse nós não fizemos já, o 7? Ah, tá certo. Processo 315-20223, é que eu pus ok aqui. Recurso interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em fase da decisão da primeira comissão disciplinar, que a maioria dos votos multou a agremiação Grêmio Esportivo Mauauense em 3.750 por infração ao artigo 206 CBJD, em R$100 por infração do artigo 214 CBJD. Doutor Juliano Pepe, o senhor é o relator desse processo. É a palavra. Obrigado, presidente. Como já dito, o recurso voluntário interposto pela Procuradoria, a fim de reformar a decisão que, por maioria, multou em R$3.750 a agremiação Grêmio Esportivo Mauense por infração ao artigo 206 e, por unanimidade, multou em R$100 por infração ao artigo 214 do CBJD, além de perda de 3 pontos na competição. A tese recursal apresentada visa a reforma do acórdão em relação à dosimetria da pena aplicada, que deveria prever a perda de pontos pela entidade, bem como considerar a reincidência para fins de majorar a pena pecuniária. E a aplicação do artigo 214 exige, além da multa, a perda dos pontos atribuídos a uma vitória, não computando eventuais pontos obtidos pelo infrator. Não há contrarrazões recursais nos autos. É o relatório, presidente. Presidente, trata-se aí de uma partida feminina, né, sub-17 aqui, sub-17, no qual a adulta Procuradoria entende que deve ser majorado a penalidade imposta, né, foi de R$100 aqui, e também em decorrência, levando em consideração da reincidência, né, a recorrida, inclusive o clube, ele escalou 18 atletas sem registro para uma partida lá atrás. E aqui também deixou de apresentar a documentação exigida. Então, já é reincidente com relação aos fatos, que a Procuradoria entende que deve ser majorado a aplicação da penalidade e a perda de pontos. Obrigado, na Procuradora. Tem a palavra, doutor, faz favor. Presidente, em relação à penalidade pecuniária, a defesa vai requerer para que seja mantida a pena fixada, entendendo que pese, né, o CBJD determina aí a questão da reincidência, o fato é que para aplicação da pena pecuniária, o aplicador obrigatoriamente tem que observar o artigo 182A do CBJD, que determina que tem que ser analisado no momento da fixação da pena a capacidade contributiva da agremiação. O fato que isso foi analisado em julgamento, tanto é que foi aplicado, segundo o artigo 206, a pena máxima, só deixaram de aplicar a reincidência, uma vez que, analisando a capacidade contributiva da agremiação, verificaram, por se tratar de um futebol feminino completamente amador, né, um futebol que não
traz muito pouco retorno ao clube, ficaria uma pena muito pesada nesse sentido. Já em relação ao artigo 214, o pleito também vai ser para que seja levado em consideração a pena que já foi aplicada no 206, então que seja fixada a pena no mínimo legal, conforme determina o artigo CBJD o artigo 214 do CBJD, que é a pena mínima de R$ 100. E, em relação à aplicação dos pontos, o pleito é para que seja improvido esse recurso da Procuradoria, mas caso, né, seja aplicado, então que seja observado o artigo 182. Né? A defesa entende que, pelo artigo 170 do CBJD, lá ele traz quais são as penas do Código. O inciso 5 do 170, ele deixa claro que a perda de pontos, ele é uma pena. Certo? Sendo uma pena, o artigo 182, ele coloca que todas as penas previstas no Código gozarão da metade quando a competição for amadora. Então, a defesa entende que, se é aplicado o benefício do 182 para pena pecuniária, para partidas, para suspensão por prazo determinado, por que não vai ser aplicado para perda de pontos? Aonde que está escrito no CBJD que, para pena de perda de pontos, não pode ser aplicado o artigo 182A, o artigo 182? O legislador, quando ele quis especificar, trabalhar com a questão da pena, ele usou esse meio legislativo. Tanto é que o 182A, ele determina que somente para aplicação pecuniária que tem que ser analisado a capacidade contributiva. Então, o 182A ele é específico. Agora, o 182 ele é geral. Ele é claro, a defesa requer que seja aplicada a literalidade da lei para todas as penas contidas no Código. Quando se trata de competição amadora, tem que ser dado o benefício de ser contado pela metade. Esse é o pleito. Obrigado, doutor, pela defesa. Com retorno ao doutor Juliano Pé para o voto. Presidente, primeiramente eu vou iniciar pelo voto do artigo 206, né? Que foi o atraso que ocorreu de 25 minutos em relação ao início da partida. Todos nós sabemos, tem uma tabela aqui no tribunal que ela dá parâmetro, né, para os nossos julgamentos. E as categorias de base, tanto masculina quanto feminina, têm uma pena nesta tabela de R$150. Então, R$150 multiplicado pelos 25 minutos dá 3.750. Ao contrário das alegações da defesa, eu entendo que a reincidência, inclusive o clube é reincidente pelo menos 3 vezes no mesmo artigo. Eu entendo que cabe o aumento da pena, ao qual eu dobraria esta pena, que daria um total de 7.500. Todavia, por se tratar de uma competição exclusivamente amadora, a gente tem o benefício do artigo 182, ao qual a pena cairia pela metade no que diz respeito à multa. E aí ficaria a pena que já foi aplicada pela comissão de 3.750. Já em relação ao artigo 214, eu já penso diferente da comissão disciplinar. Eu entendo que a aplicação da pena do 214 não tem qualquer relação com a aplicação da pena do 206. A comissão justificou a aplicação da pena mínima de R$100 em virtude da pena alta que foi aplicada em decorrência do 206. O que eu não concordo, eu entendo que uma coisa não tem relação com a outra. Não há dúvida que, em relação à extensão da infração, foram registrados 18 atletas de forma irregular para a participação da partida. Então, assim, é algo que tem uma gravidade, uma extensão do dano e traz uma injusta vantagem desportiva a quem inscreveu esses atletas. No que diz respeito à dosimetria da pena, eu vou usar como referência a quantidade de atletas escaladas com base na pena mínima do artigo. Então, são 18 atletas, eu vou aplicar a pena de R$1.800, todavia, novamente, por ser uma competição amadora, caindo para R$900. Já quanto ao pleito da defesa em relação à não perda de pontos, eu entendo que cabe sim a perda de pontos, uma vez que o artigo é específico e expresso em dizer em perda de pontos em favor do adversário.
Portanto, eu mantenho a perda dos 3 pontos da agremiação, presidente. É como voto. Muito obrigado, nobre relator. Com a palavra, o doutor Patrick Pavan para o voto. Na íntegra com o relator. Ok, muito obrigado, doutor Patrick Pavan. Como vota doutor João Batista? Senhor presidente, só um esclarecimento do relator. Continua na perda do número máximo de pontos, né? Na forma do Isso aí. 214. Tá bom, eu também acompanho 3 pontos, da mesma maneira. Com o relator? Tudo. Ok, muito obrigado. Doutor Samuel. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Reis. Acompanho na íntegra, senhor presidente. Este presidente não vota. Processo 378-2023, recurso interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva em fase da decisão da primeira comissão disciplinar, que, por maioria dos votos, suspendeu por 4 partidos o senhor Antônio dos Santos Neto, atleta do Botafogo Futebol S.A., por infração ao artigo 258 do CBJD. O relator é o nobre doutor Samuel Matias Bueno. É a palavra. Senhor presidente, só uma retificação aqui da própria pauta. O senhor Antônio dos Santos Neto, ele é o preparador físico do Botafogo de Ribeirão Não é. Preto. Tá errado, hein? E- Não é atleta. Não, exatamente. Não é isso. E aqui já fazendo um relatório Ele é aqui. o quê? Ele é Preparador físico. preparador, tá ok. Eu acrescento aqui, porque isso vai ser relevante aqui nas minhas Muito. ponderações, que se trata do Campeonato Paulista Sub-17. Sustenta aqui o Botafogo, o recorrente, que a denúncia foi originalmente capitulada no artigo 243-F, e que após voto da relatoria pela condenação em tais artigos, com imposição de pena de suspensão de 4 partidas, mais multa de R$ 1.500, houve a desclassificação por maioria para o artigo 258. Alega a recorrente que não há necessidade de maiores diligências, e lembrando aqui que o recurso é da Procuradoria, para se apurar que se de fato houve ofensa à honra do árbitro, da equipe de arbitragem como um todo, porque as palavras ditas aqui se revelam por si só essa ofensa à ordem, moralidade, integridade e à honra. E por conta disso, a Procuradoria pede o provimento do recurso para que o denunciado, então, seja condenado no artigo 243-F, ou subsidiariamente seja majorada a pena que lhe foi aplicada pelo artigo 258 do CBJD. Só que também reforçando que a conduta do preparador físico está bem descrita aqui na súmula, que eu vou relatar aqui rapidamente. O motivo da expulsão aqui do preparador físico, ele foi expulso aos 55 minutos de jogo, por reclamar e gesticular persistentemente das decisões da arbitragem com as seguintes palavras dirigidas a mim, segundo o árbitro, abre aspas. Você veio apenas prejudicar, já é a segunda vez que vem e faz palhaçada. Fecha aspas. O árbitro ainda informa que após ser expulso, o mesmo se retirou de campo proferindo os seguintes xingamentos, abre aspas, seu babaca, idiota, mau caráter, não sei como a federação consegue mandar você aqui de novo. No campo de ocorrências, aqui da súmula, prossegue o árbitro da partida falando, que o preparador físico, após ser expulso, continuou no alambrado externo até o final da partida, reclamando das decisões da arbitragem com as seguintes frases e palavras, abre aspas, tá vendo? É tudo contra a gente. Todo jogo vocês só vêm para atrapalhar, vou mandar tudo para a federação. E após o término da partida, ele voltou a adentrar o gramado em direção à arbitragem e prosseguiu. Quero ver o que você vai relatar em súmula. Meu assessor de imprensa conseguiu pegar tudo o que eu falei, eu só lhe ofendi após eu ser expulso. Continuou seguindo a equipe até a porta do vestiário, tendo que ser contido pelos seguranças, proferindo as seguintes palavras. São os idiotas, seus merdas, vocês aqui não apitam mais, seus pilantras, amanhã vou ligar e fazer a reclamação para a comissão. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, nobre procurador-geral, doutor Marchetti. Senhor presidente, nobre relator e demais auditores, a Procuradoria ingressou com recurso devido à gravidade, das ofensas proferidas por esse preparador físico da equipe do Botafogo. Ainda mais
que trata-se de um campeonato paulista sub-17, no qual o preparador físico deveria, assim, fazendo parte da comissão técnica, dar um exemplo e não fazer o que ele fez, proferir essas seguintes palavras. Quando ele começa como babaca, idiota, e vai para mau caráter, e vai avançando, a Procuradoria entende que ele ofende sim, né? Como está no artigo 243F, a honra, né, devido às palavras contidas e proferidas que constam na súmula da partida. Então, a Procuradoria entende que essa desclassificação para o artigo 258 não deve ser mantida, e sim deve ser mantida a denúncia como foi feita no 243F, né, com as penalidades inerentes a esse artigo, no qual está claro que ofender alguém em sua honra, por qualquer fato relacionado diretamente ao desporto, tem que ter as penalidades contidas nesse artigo e não no 258. Então, esse é o pleito da Procuradoria. Nobre procurador, com a palavra a defesa do doutor Antônio dos Santos Neto. Presidente, eu vou pedir vênia à Procuradoria, mas eu vou me manifestar aqui no sentido que seja rejeitado o recurso e que seja mantida a decisão 258, entendendo que realmente as palavras aqui foram... acho que ele acabou se cedendo, mas na leitura aqui da súmula, a defesa entende que fica claro que ele agiu no momento de uma emoção, não teve o dolo de ofender a honra subjetiva do árbitro, e a manifestação dele com xingamento só veio depois da expulsão. Então, assim, ele expulsou, né, foi expulso e aí acabou ficando nervoso e acabou proferindo palavras aqui, xingamentos, mas que o defendente não tem o condão de estar descaracterizando para uma injúria referente à sua honra, né? Então, pleito a aplicação que seja rejeitado e que seja mantida a pena fixada em comissão. Muito obrigado, doutor. Retorno a palavra ao doutor Samuel para o voto. Presidente, que pese aqui os argumentos da defesa, eu entendo que o recurso da Procuradoria comporta provimento. As condutas descritas em súmula revelam comportamento ostensivo, insistente e ofensivo do denunciado, não apenas em relação aos fatos que ensejaram a sua expulsão, né, o cartão vermelho, mas também, principalmente, quando consideradas as expressões lançadas insistentemente contra a equipe de arbitragem após ter sido expulso e após o término da partida. A conduta do denunciado, e as palavras já foram aqui reproduzidas no relatório, ela enquadra-se exatamente dentro dos termos do 243F e, portanto, assim deve ser tipificada. Eu só faço algumas considerações adicionais aqui, dada a peculiaridade do caso. Então, eu ressalto aqui que o denunciado é o preparador físico do Botafogo, o que por si só é suficiente para ilustrar qual é, ou ao menos qual deveria ser a sua função na equipe, perante a arbitragem e no campo de jogo. A partida foi válida pelo Campeonato Sub-17, então um torneio que envolve atletas em formação, e bem por isso o denunciado deveria apresentar conduta exemplar e minimamente equilibrada. Aqui eu complemento dizendo que a partida já estava com um placar de 3-0 para o adversário quando ele foi expulso, e terminou 4-0. Uma consideração só para fins ilustrativos de que a equipe de arbitragem não teve influência no resultado desfavorável à agremiação do denunciado, só ele foi expulso. Por fim, anota-se que a ficha disciplinar de folha 5 demonstra que o denunciado já foi apenado anteriormente em 2 partidas por infração ao artigo 258 do CPJD. Então, diante de tudo isso, o voto é pelo provimento do recurso, com uma reclassificação da conduta, né, nos termos do 243F, com a suspensão de 4 partidas, acrescida da pena de multa no valor de R$ 1.500, ou seja, basicamente reproduzindo aqui, no que diz respeito às combinações, o voto do relator em primeira instância. Benefício do quê? Pois não? Não, mas é sub-17, tem profissional, né? Não? Pode ter. É assim, doutor Samuel, posso dar prosseguimento ou vai mudar alguma coisa? Não, mas ela não tem atletas só profissionais. Na súmula dá para Mas ver. também não teve recurso.
Estou julgando o recurso da Procuradoria. Bom, O relator, para todos os efeitos, não é uma. A doutora Júlia já esclareceu, né? O Sub-17 ele admite atletas profissionais, né? Se tem ou não tem, aí também é uma diligência que caberia ao defensor. E também destaco aqui, não coloquei no voto, mas só para complementar, que o denunciado ele não compareceu, né, ao julgamento, não apresentou qualquer defesa, e é curioso que até que uma das últimas ameaças que ele faz aqui, segundo o cônsul da súmula, é que o assessor de imprensa dele filmou tudo e que ele ia lá na frente, enfim, de alguma forma provar que a conduta dele não tinha nada demais, e ele também não cuidou de fazer isso. Então, enfim, o voto tal como está. obrigado, doutor. Nobre relator, doutor Patrick Pavan, com voto a Vossa Excelência. Excelência, concordo na íntegra com o voto do nobre relator. Doutor Juliano Pepe, Acompanho o relator, presidente. doutor João Batista, Senhor presidente, só por uma questão de coerência, com alguns votos que eu proferi nas últimas sessões, entendo da gravidade, concordo com a gravidade, mas penso que a insistência e a recorrência da conduta, não, na minha opinião, não faz classificar no 243F. Eu não vejo outros casos muito piores aqui que a gente já julgou e ofensas mais pessoais do que essas. Peço não, abro divergência aqui apenas para constar a manutenção 4 partidos, acho bem colocado, mas no 258. como vota doutor Marcos Reis. Senhor presidente, eu acompanho também o voto. Só observar que no processo que ele teve a primeira punição, foi feita a desclassificação do 2430 para o 258, ele proferiu palavras semelhantes. Também chamou o árbitro de mal intencionado e sem caráter. Então eu acompanho o brilhante voto do relator. Como é que ficou a situação? Ficou maioria? Então tá bom. Esse presidente não vota. Vamos para o processo, é o 09 aqui, né? 627/2023, recurso com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CRM Sítio Santo Antônio em fase das decisões da Liga Municipal de Taubaté. E sua comissão disciplinar desse para o relator está na mão do nosso vice-presidente, tem a palavra, doutor Patrick Pavan. A Liga Municipal de Futebol de Taubaté suspendeu o filiado GRM Sítio Santo Antônio na categoria veterana de 50 anos por 30 dias e os respectivos atletas como medida preventiva nos termos acima citado, não podendo os mesmos participar de qualquer evento organizado pela Liga, como medida preventiva administrativa na coibição de ações como a ocorrida, sendo certo que em todos os jogos em que a agremiação estiver participando será considerado WO. Ademais, o processo seguirá na sua forma legal junto ao CDD. Segue relatório do árbitro, aos 51 minutos dos jogos, após o gol da equipe da União, jogadores da equipe do Sítio Santo Antônio, o senhor José Carlos Lemos dos Santos, número 1, José Carlos Angel, número 5, José Elias, número 13, partiram em direção ao assistente, senhor Davi Marcelo de Costas Mateus, onde começaram a empurrar o assistente contra o alambrado, causando escoriações no braço esquerdo. Sendo assim, os jogadores da equipe do União pediu para que o massagista da equipe entrasse para fazer o atendimento do assistente. Informou-nos vós que o senhor José agrediu o assistente com um soco no ombro, sendo assim, por falta de segurança, a equipe de arbitragem deu a partida por encerrada. Houve instrução pela comissão disciplinar da Liga, com os seguintes resultados. Pelos fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade, homologa a decisão proferida pela presidência da Liga Municipal de Futebol de Taubaté, convalidando a suspensão preventiva de 30 dias, imposta à agremiação GRM Sítio Santo Antônio, a qual já foi devidamente cumprida. Determina ainda que seja recomendada à presidência da Liga que proceda aos estritos termos do artigo 11 do Estatuto da entidade, bem como o artigo 111, parágrafo 1º do CBJD, comunicando essa comissão qualquer decisão que envolva suspensão preventiva de atletas, comissão técnica, dirigentes e agremiações. Recurso com pedido de efeito suspensivo, ao qual foi negado. Este é o relatório. Obrigado, nosso nobre vice-presidente. Com a palavra, o nobre procurador-geral. Senhor presidente, nobre relator, aqui os ânimos se exaltaram no sítio, né? Sítio lá, acho que o bicho pegou, né? O time chama sítio, não sei o que, imagine o nível dos atletas lá do sítio, né?
Então deu boletim de ocorrência, tá MP, tá tudo envolvido aqui, né? Desceram, bateram no coitado do árbitro que vai lá, né? Então aqui é o recurso do sítio aí, dessa clube aí, né, da liga aí, né, de Taubaté, né? A Procuradoria entende que deve ser mantidas as penalidades, né, aplicadas, tá? Foi provado que houve agressão, inclusive tem várias provas aqui juntadas nos autos, né, das agressões que ocorreu nessa partida. Então a Procuradoria entende que deve ser mantidas as penalidades aplicadas. Volto ao voto, doutor Patrick Pavan. Nobres pares, em analisando o conteúdo do feito, não seria crível agora paralisar o campeonato, até mesmo pelo tempo já passado. Mesmo assim, não merece reforma a decisão justamente guerreada, na medida em que deve prevalecer o princípio da pro competitione, regente em nossa justiça desportiva. Com a devida vênia, pode-se deparar que o objeto da ação em comento foi muito bem avaliada pela Liga e por sua comissão, atendendo os requisitos legais. A apreciação houve tanto na matéria de fato como de direito. Portanto, não existiu qualquer omissão ou ilegalidade, como bem expôs o doutor auditor, Dr. Carlos Alberto Fiuza, em sua decisão que indeferiu o pedido suspensivo. Inclusive, como muito bem exposto pela Procuradoria dessa Casa, restou demonstrado nos autos que a equipe, seus atletas e funcionários são contumazes violadores das boas práticas esportivas, inclusive recentemente deflagrando nova confusão durante a partida disputada na Liga, o que não pode ser admitido. Ademais, o recurso interposto não trouxe nenhuma contraprova ao exposto, inexistindo qualquer elemento para desconfigurar a penalidade imposta, certo que o ocorrido é fato incontroverso. Pelo exposto, coeso do recurso e nego o provimento ao mesmo para manter na íntegra a decisão atacada. É como eu voto. Obrigado, nobre relator. Como vota o doutor Juliano Pepe? Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Como vota o doutor João Batista? Também acompanho, senhor presidente. Como vota o doutor Marcos Reis? Então, senhor presidente. Como vota o doutor Samuel Matias? Com o relator, presidente. Muito obrigado a todos. Vamos para o próximo processo. Acabou? Você falou que tinha 12, você me mostrou aí? 10. Ah, 10. Mas está faltando um, então. Ah, tá. Ah, é verdade. Então tá bom. Bom, senhores, tem mais alguém que quer fazer uso da palavra, alguma coisa? Procurador, algum uso da palavra? Algum auditor quer fazer uso da palavra? Primeiramente, quero agradecer o doutor Marcos Reis e o doutor Samuel por ter vindo aqui, dado essa força para nós. Aí nós estamos com um problema de uma vaga que é do doutor José Aparecido. Nós vamos aguardar a hora certa para ver quem que será indicado pelos árbitros, né, para que venha para cá, para dar prosseguimento aí nesse meu mandato que termina em junho ou julho do ano que vem? Julho do ano que vem. Então, eu quero agradecer a todos. Se alguém quiser fazer uso da palavra, senão eu levanto a sessão. Bem encerrada, né? Levanto a sessão. Presidente, não, eu quero só agradecer aí também a presença de todos aí. Realmente, até foi rápido nas votações aqui, né? E vamos aguardar aí a próxima pauta da doutora Júlia, né? Quero aqui agradecer. Pois não, doutor. Só agradecer, senhor presidente. Eu que agradeço pelo convite, pela convocação que recebi. É sempre um prazer e foi um prazer rever todos aqui. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos a parceria. Doutora Júlia, obrigado pelo belo trabalho que tem feito aqui. Fim de semana, correria de clubes que estão sendo... O clube inteiro está sendo tirado do campeonato, é deputado ligando, é presidente de clube ligando, mandando, sabe? É quarta-feira que vai ser aquele do Fernandópolis, né? Então tem vários deputados ligando. Falei, deixa para quarta-feira, depois de quarta-feira vamos aguardar, não adianta ficar chorando antes, nem deu a sentença, não tem nem condições de falar o quê. E eu acho que é importante o tribunal continuar assim, mostrando o seu trabalho, mostrando, como diz o doutor Patrick, que tem ido em algumas coisas ligadas ao STJD. São Paulo é muito respeitado, esse tribunal é muito respeitado. Eu acho que nós vamos manter isso com o belo trabalho aí. Me lembro bem quando saiu o nosso amigo, ficava aqui o doutor Carlos, e veio uma competente, uma jovem moça, a doutora Júlia, que está aí hoje. Todos gostam dela, do trabalho dela, a federação está muito contente. Eu acho que nós temos mais é que
tocar e mostrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, como o futebol de São Paulo, é um dos melhores do Brasil e aqui também tem que ser o melhor do Brasil. Muito obrigado, está encerrado.